Olá para você, eu sou Alex Rodrigues e te faço companhia a partir de agora em mais uma edição do Parlatório, aqui na TV Pai Eterno. Seja bem-vindo, esse é o momento de conhecer histórias relevantes para o nosso crescimento enquanto ser humano. No bate-papo de hoje não será diferente. E eu quero te convidar a refletir sobre a consciência moral e como nós cristãos podemos contribuir com a formação dessa consciência de maneira crítica. É preciso saber dialogar com muitos campos se quisermos viver em um ambiente mais saudável e respeitoso. O parlatório de hoje está um pouco diferente do que você está acostumado. O Frei André Bocato está comigo para a gente discutir um pouco acerca da teologia da consciência e de como esse assunto pode formar pessoas mais comprometidas com a ética e a moral, tão faladas atualmente, mas que por inúmeras vezes são negligenciadas na prática. André Luiz Bocato de Almeida é doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, na Itália. Tem estágio pós-doutoral em Teologia pela PUC do Paraná, com uma pesquisa sobre as relações entre ética, educação e consciência entre Tomás de Aquino e Paulo Freire. O André também é mestre em Teologia, bacharel em Teologia, licenciado em Ciências Sociais e especialista em Educação Sexual. É membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Teologia Moral e líder do grupo de pesquisa Pessoa Humana, Antropologia, Ética e Sexualidade da PUC de São Paulo. Frei André, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma satisfação tê-lo com a gente no parlatório. Boa tarde, é uma satisfação minha estar com vocês neste período para discutirmos sobre essas questões muito importantes sobre a pessoa, a consciência e a ética. E, primeiramente, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, para a gente já começar aqui esse bate-papo, o que seria a consciência? O que dá para falar para as pessoas em termos desse assunto, Frei? Então, Alex, a consciência é uma palavra muito antiga. É uma palavra que tem a sua origem na língua grega. E depois ela foi praticamente transliterada e traduzida para o latim. Em si, ela significa ter consciência ou ter ciência, consciência. A consciência é a capacidade do ser humano de reconhecer o seu mundo interno e externo. A gente pode dizer que é uma qualidade da mente, do existir. É a própria percepção que nós temos de nós mesmos, do mundo, do universo ao nosso redor, das pessoas, das ideias. E, no nosso caso aqui, ela tem um aspecto moral. Então, a consciência ela tem uma dimensão psicológica, que é essa de autoconhecimento, mas ela tem um aspecto moral. E o aspecto moral é justamente sobre a decisão. Então, não há pessoa que exista na face da Terra sem consciência, ou seja, uma pessoa que não busca um sentido na existência, mas uma pessoa que também não busque sentindo agindo segundo valores éticos, obviamente, né? Então isso é próprio da consciência. Então, a gente pode dizer assim que a palavra consciência, ela teve alguns sentidos ao longo da tradição, ao longo da história. Primeiramente, ela foi vista como uma autopercepção de si mesma, um autoconhecimento. Depois, num segundo momento, a palavra consciência, ela obteve um sentido de sentimento, vida afetiva. E depois da modernidade para cá, a palavra consciência ela adquiriu um sentido de decisão moral, propriamente. Então, falar na palavra consciência é agir bem, agir com qualidade. A partir do século XIX, século XX para cá, com a psicologia, a psicanálise, essas ciências do profundo, elas propiciaram um aprofundamento sobre o tema da consciência. Então, a consciência ela não foi só avaliada a partir da dimensão do real, do ser humano com relação ao mundo externo, às pessoas, à sociedade, mas com relação também à fantasia, ao inconsciente, como Freud vai fazer essa grande inovação. Então, é como se nós disséssemos, então, que todo o universo está presente em nossa consciência pela memória. Então, nesse sentido, ao longo da história, fomos tendo visões distintas sobre a consciência. E por detrás do tema da consciência, está essa complexidade do que é o ser humano. O ser humano é um ser que sente, é um ser que se encontra enquanto uma pessoa no mundo,
mas é um ser que também precisa agir. Então hoje, por exemplo, Alex, o tema da consciência ele é desdobrado, por exemplo, pelas neurociências, que tentam compreender como que funciona neuronalmente, mentalmente a pessoa, a partir de uma série de ligações neuronais que se encontram dentro da pessoa. Então aí a questão moral ela se alarga para a discussão. Até que certo ponto uma pessoa ela age com consciência, ou até que certo ponto a pessoa age por condicionamentos, até que certo ponto a pessoa age também por determinados condicionamentos até neuronais. Então, Alex, assim, para sintetizar um pouco essa pergunta, a gente pode dizer que não há pessoas sem consciência, há pessoas com distintos processos de consciência, ou com debilidades na formação da sua consciência, eu diria até com psicopatologias da própria consciência, que impede a pessoa, por exemplo, de se reconhecer que tem um ego, ou que a pessoa se relacione com uma outra de uma maneira mais adequada, ou até uma pessoa cheia de escrúpulos, ou uma pessoa até que não liga para normas, para as leis e para as pessoas. Então aqui, do meu ponto de vista mais teológico, eu posso dizer que o tema da consciência o tema foi enfatizado mais a partir do Concílio Vaticano II para cá, justamente porque o concílio vai dar uma grande preocupação para a pessoa, para o cristão que é chamado neste mundo complexo, plural, heterogêneo, a agir e a tomar consciência de que também deve se preocupar com o seu processo de formação. Frei André, como a gente apresentou o senhor aqui, uma ampla vivência, convive diariamente com pessoas de vários níveis sociais, o que o senhor acha que contribui para a formação de uma consciência mais crítica e ética? Ótimo, Alex. Então, a pessoa e a sua consciência é uma coisa só, é uma realidade dinâmica e complexa. Então, nós só crescemos enquanto pessoas à medida que nós nos conhecemos, que nós nos relacionamos com as outras pessoas, que alargamos os nossos horizontes pessoais, sociais, culturais e até religiosos. Então, como seres humanos, na verdade, pelo fato de termos que viver com as outras pessoas e com seres ao nosso redor, nós temos que aprender a respeitar o diferente, o que se chama hoje bastante de alteridade, né? O respeito à dignidade da pessoa, principalmente as pessoas. Então, o que contribui muito, primeiramente, para uma boa formação da consciência eu não sou o centro do mundo. Eu estou no mundo e preciso aprender a me relacionar com as pessoas. E não só com as pessoas com as quais eu tenho uma certa sintonia afetiva, ideológica, mas com pessoas até que pensam diferente de mim, ou que são estruturalmente diferentes. É por isso que a gente usa a palavra alteridade. Então é reconhecer a alteridade, o diferente. Então a moral, ela é o estudo dos comportamentos das pessoas num determinado grupo. Já a ética, ela é a reflexão teórica sobre essas várias moralidades, sobre os modos como as pessoas se relacionam grupalmente. Há uma frase muito interessante, Alex, que eu gosto muito de repetir, até nas aulas, para os estudantes, que diz assim: ética é a obediência ao que não é obrigatório. Já a moral é algo que é certo ou errado numa cultura, no país. Então, o que contribui muito para a formação da consciência é eu, de fato, obedecer àquela voz interior que eu acredito que seja o correto, obviamente, dentro de um processo de formação, de educação, de desdobramento. Mas eu também sou uma pessoa que, além de ter que respeitar o outro, diferente, a alteridade, eu tenho também que ser fiel a mim mesmo, à minha consciência, aos valores éticos que me foram transmitidos e que eu, de um certo modo, os vivencio de uma maneira mais personalizada num determinado grupo, que ora aceita, assimila esses valores, ora refuta valores que não são. Então, desse modo, por exemplo, nós vivemos hoje uma crise moral, porque o mundo tecnológico, o mundo digital, por exemplo, ele vem, de um certo modo, a somar forças nesta formação da consciência crítica ou ética, ou pode também fazer com que nós nos isolemos, ou que nós, de fato, caminhemos para outras perspectivas. Então, em síntese, eu posso dizer assim que a contribuição para a formação da consciência crítica e ética é autoconhecimento, autopercepção de si mesmo, diálogo, leitura, estudo, meditação. Esses são os caminhos, digamos assim, tradicionais para esse processo. Frei André, e qual que é o papel da família na formação da consciência humana? Tem um papel muito importante?
Isso, Alex, com certeza, né? A família, ela é fundamental, essencial. É na família que nós surgimos como pessoas. É na família que nós crescemos, é na família que nós amadurecemos, é na família, a gente pode dizer assim, neste ninho primitivo do ser humano, que a moral se aloja em nós, pela consciência. Consciência é aquilo que diz o Concílio Vaticano II, é este sacrário interior, onde eu escuto a voz de Deus das pessoas. Então, é na família que nós damos os primeiros passos para que esses valores sejam interiorizados na consciência. É na família que nós somos amados e aprendemos a amar e respeitar as pessoas. Por incrível que pareça, a formação da consciência, ela parte de uma perspectiva mais afetiva. E nós somos seres afetivos, e como seres afetivos, a primeira experiência afetiva que nós temos de ser amados e de aprendermos a amar é na família. Então é nela que a nossa consciência desabrocha e nos sensibiliza, por exemplo, ou nos habilita para podermos viver em sociedade como diferente. Então hoje a gente vive uma certa crise, não só da família, mas poderíamos dizer também de representação familiar. Por exemplo, da alteridade, de aceitar com que diferentes configurações familiares que também transmitem valores possam ajudar as pessoas a interiorizar esses valores na consciência. Ô, Frei, permita-me também te perguntar sobre o papel da faculdade na formação dessa consciência, porque é um local onde a gente convive também, adquire uma certa experiência, né, se envolve, às vezes, muito diretamente com aquilo que a gente está se preparando para ser no futuro. E eu queria que o senhor falasse já também sobre a igreja. A igreja, ela pode ajudar na formação da ética e da moral? Ótima pergunta, Alex. Então, a universidade ou a faculdade é um ambiente onde se discute ideias, onde nós aprendemos a conhecer teorias e visões de mundo que são, às vezes, distintas e até discordantes daquelas que estamos acostumados, que aprendemos no ninho familiar da família. Podemos dizer que a universidade é essa maravilhosa criação medieval, do ser humano medieval, onde o todo, o universo, busca dialogar sobre tudo. Por isso que vem a palavra universidade, né? É o universo que se encontra ali. Então, a universidade e a faculdade, onde nós também estudamos, aprimoramos, discutimos, aprendemos tantas coisas, é o lugar onde se discute essas questões culturais, sociais, políticas, que afloram, né? Então, a universidade, podemos dizer, é um laboratório da sociedade. E talvez um dos grandes problemas hoje da universidade e da faculdade é que, com esse excesso de mercantilização da vida, em que o capital atinge os seus tentáculos até lá, às vezes nós temos que produzir muito, esquecemos que na universidade, na faculdade, nós desabrochamos relações humanas que também formam a nossa consciência. Agora, com relação à igreja, desde o seu início, no caso aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana, de maneira um pouco mais particular, ela sempre foi formadora, educadora da consciência desde os primórdios. Eu, por exemplo, vejo muita relação entre Jesus e os discípulos como de um processo educacional. Jesus, segundo os relatos evangélicos, as narrativas, né, que são frontais para nós, essas narrativas nos apresentam Jesus educando, formando a consciência dos discípulos para o segmento dele. E curioso que a própria palavra igreja significa comunidade, eclesia, lugar onde as pessoas se reúnem. Então, é o contexto, o lugar onde aprendemos a sairmos de nós mesmos e nos abrirmos aos outros. A igreja é a comunidade, é o lugar de convivência. E convivência baseada em valores que emergem do Evangelho. Então, a igreja, por exemplo, ela não é lugar de vender ilusões, de mercadorias, de falsas promessas. A igreja é o lugar onde nós deveríamos ser entusiasmados para viver o projeto de Jesus no mundo. Por isso que é o lugar onde se forma a consciência, se forma a pessoa para ver verdadeiros valores. É verdade que ao longo da história, Alex, nem sempre nós tivemos uma fidelidade desta igreja ao projeto de Jesus. Tivemos problemas históricos. Mas a igreja, eu diria, depois do Vaticano II, a igreja ela fez um exame de consciência, ela amadureceu muito essa questão. É isso que os teólogos estão trabalhando um pouco, e que o Papa Francisco tanto pede para nós, para que a igreja seja o lugar onde se estenda essa dimensão humana, essa dimensão do acolhimento, mas também que se respeite as pessoas nas suas decisões.
Frei André Bocato conversando aqui com a gente, e eu vou parar por um instante a nossa conversa para fazer um rápido intervalo, e na volta eu quero saber mais do livro, hein? Quero saber mais sobre o livro A Teologia da Consciência. Ok, Frei? Bem. Continue aqui com a gente então, na TV Pai Eterno, porque o Parlatório volta já já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. De volta com mais uma edição do Parlatório. E eu estou recebendo hoje o teólogo, escritor e professor André Luiz Bocato. Estamos falando sobre teologia, moral e consciência e da importância de um pensamento crítico e ético. Frei André Bocato, o senhor lançou recentemente o livro A Teologia da Consciência. Qual que é a importância dessa publicação para discussão sobre os níveis de consciência? E eu queria saber do senhor, é um livro voltado só para religiosos ou para toda a sociedade? Ela é toda convidada a participar dessa discussão. Então, esse livro que foi lançado este ano, na verdade, ele é fruto da minha tese doutoral defendida em Roma em 2016. Né? Eu tentei fazer, nessa tese, que se tornou livro, um diálogo entre a teologia da consciência com o pensamento do pedagogo brasileiro Paulo Freire. E eu concluí que, de fato, há muita coisa a ser aprofundada sobre este campo. Né? Por exemplo, do ponto de vista teológico, a Sagrada Escritura fala em consciência, enquanto sabedoria, enquanto coração da pessoa, enquanto capacidade de escuta profunda de Deus, do próximo e dos desafios. O próprio São Paulo apóstolo é que irá desdobrar uma boa teologia da consciência para resolver problemas delicados nas comunidades das quais ele se direcionava. Nessa tese, em diálogo com o pensamento de Paulo Freire, mas com outras perspectivas, eu pude perceber que há várias visões sobre o tema da consciência. Há perspectivas bem plurais. Então, por exemplo, você tem uma perspectiva biologista da consciência, uma dimensão sociologista, uma dimensão psicanalítica, psicossocial, comportamental, educacional da consciência. Obviamente que na tese, no livro, eu salientei mais a dimensão teológica, daquilo que o Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudet Spes, chama de sacrário secretíssimo, lugar onde se ecoa a voz de Deus, do próximo e das pessoas. Então, eu tentei pegar justamente essa dimensão teológica da consciência e dialogar com o pensamento do pedagogo e filósofo brasileiro, Paulo Freire, que tem um olhar mais de educador, não de teólogo, um olhar de educador. O Paulo Freire, por exemplo, nas suas obras, ele estudou a fundo o que ele chamou de níveis de consciência. Então ele chamava, por exemplo, consciência ingênua ou mágica, consciência transitiva ou crítica e a conscientização. É como se, por exemplo, na consciência ingênua, descrevesse como nós surgimos. Nós surgimos enquanto pessoas inocentes, acreditando em fantasias, em imagens. É ali que se formam também os preconceitos dentro da consciência. A consciência transitiva, como ele descreveu, é o que já nos situa nas relações com as pessoas, é onde a gente já consegue a pensar de uma maneira um pouco mais independente do grupo do qual nós nascemos e que nos influencia. A consciência crítica é quando nós nos tornamos, por exemplo, senhores de nós mesmos, das nossas decisões, claro, de uma maneira sempre responsável e com seriedade. E a conscientização é o alargamento disso para o grupo, para a sociedade. Está ligado, por exemplo, às grandes conscientizações de grupo, como, por exemplo, vacinação. Para você convencer as pessoas de que a vacinação, por exemplo, é importante, você precisa mostrar os elementos, né?
ou questões, por exemplo, o perigo do uso do álcool, das drogas. Então, a conscientização ela tem um aspecto social que é um dos estratos da vida da pessoa. Então, o Paulo Freire, no fundo, ele também vai fazendo síntese de educadores, filósofos, psicólogos sobre como que se dá a gênese do desenvolvimento da consciência infantil até a fase adulta, até o final da nossa vida. A gente vê isso, por exemplo, no pensamento de alguns autores, como o Piaget, o Vygotsky, que, no fundo, foram autores da modernidade que nos apresentaram a gênese da consciência a partir de uma perspectiva mais científica, mais racional, do iluminismo para cá. Nós, da teologia, devemos aproveitar um pouco essas reflexões e falar assim, olha, no cristianismo é possível falar em consciência, é possível falar em autonomia das pessoas, sempre relativa, obviamente, e no cristianismo sempre foi formador de consciência, de novos cristãos, catequistas, os ministros ordenados, por exemplo, são chamados a ser formadores da consciência. Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele diz que nós devemos formar a consciência das pessoas e jamais substituí-las, ou seja, há um respeito profundo por aquilo que a pessoa é. Frei André, e assim, existe na sociedade uma banalização da palavra moralismo, a gente pode colocar assim, e uma descrença também quanto a práticas que valorizam a ética. É possível resgatar esses valores? Como é que o senhor analisa os debates relacionados a esses temas? Então, Alex, a própria palavra moralismo, ela já é uma deformação da palavra moral. A palavra moralismo, ela indica, assim, uma espécie de apego excessivo a algo que não é essencial do valor moral. O importante é a interiorização do valor moral no coração, na consciência, na interioridade. Isso é central para uma pessoa. Uma pessoa que não interioriza valores, ela vai ficar mendigando determinados tipos de atitudes que são secundários. Então, o moralismo é a incapacidade de nos relacionarmos totalmente com o valor moral, só por fora e não por dentro. O moralismo é uma exigência que a pessoa percebe para viver segundo o grupo, mas não interioriza isso de uma maneira coerente. Jesus usava, ao invés do termo moralismo, ele usava a palavra hipocrisia, máscara, fingimento. É como se exigisse do outro algo que não se vive em primeira pessoa. E é verdade, Alex, sim, há muita descrença hoje, eu não digo não tanto da ética, mas do comportamento de muitas pessoas públicas, por exemplo, da política, até de nós da igreja. Porque há, da parte das pessoas, sempre uma busca por autenticidade, mas também há uma não identificação com pessoas que só falam e não vivem o que falam. E, de um certo modo, vivermos um pouco transtornados com algumas coisas já demonstra que temos valores dentro de nós, que temos consciência e temos valores interiorizados. Então, é necessário cultivar esses valores dentro, na consciência, no coração, diria Jesus, para praticá-los com coerência. E hoje, para nós ultrapassarmos esse moralismo, essa hipocrisia, a gente precisa discutir as questões em debate, no diálogo, buscando uma maior conscientização. Ninguém é detentor da verdade do ponto de vista ético. Nós estamos tentando buscar um sentido para as coisas. E é verdade hoje em dia que, por exemplo, as redes sociais, elas democratizam as informações, mas nem sempre levam a uma boa formação da consciência. Esse é um detalhe importante. Às vezes, as redes sociais e alguns sujeitos das redes sociais, eles até aterrorizam as pessoas com notícias, deturpando a verdade e focando mais em opiniões. Por isso que é muito importante, Alex, e todos nós que estamos aqui, a gente tem que distinguir coisas, 3 coisas ao menos, né? Fato, opinião e verdade. Se a gente não distingue fato, opinião de verdade, nós não vamos ter uma boa formação da nossa consciência. Porque fato, opinião e verdade é a totalidade, por exemplo, da informação que nos é transmitida. Às vezes nós ficamos mais com opinião do que com o fato em si, e não buscamos mais a verdade. Então isso é fundamental, e hoje há uma grande polarização em torno disso. Há muita opinião desconectada do fato, e que às vezes não nos conduz a uma verdade, mas conduz a uma verdadeira banalização da verdade. E aí nós podemos nos tornar bonecos ou mamolengos nas mãos de tantas pessoas que têm outras intenções. E o senhor percebe um engajamento maior em discussões sobre ética e pensamento crítico nos últimos anos, ou ainda são temas desafiadores, Frei?
Então, Alex, eu acho sim que há já uma discussão em torno disso, ao menos na universidade se trabalha bastante nisso, nas várias áreas, né? Eu estou falando aqui do campo mais da teologia, mas no campo das ciências sociais, das ciências humanas, da psicologia, até do campo da saúde, há muito estudo sobre isso, há muita produção acadêmica sobre essa questão. Mas sabemos também que as pessoas vivem numa velocidade de informações transmitidas pelas redes sociais ou pelas redes de entretenimento que nem sempre ajuda as pessoas a saírem de uma visão um pouco mais baseada em opiniões, no que chamava antigamente de senso comum, para uma visão mais crítica. Para formar consciência crítica, Alex, é necessário ao menos 3 coisas. Tradicionalmente a igreja ensina que é necessário 3 coisas, né? Retidão, verdade e certeza. Sem retidão, verdade e certeza, ou busca da retidão, da verdade e da certeza, a gente não vai conseguir formar as pessoas e a nós mesmos para uma consciência crítica. Então isso é muito importante hoje em dia, que a gente aprofunde essas questões. Ô Frei, já agradecendo o senhor desde agora pela participação com a gente, mas quero deixar aqui mais uma perguntinha para o senhor. De que forma prática, no dia a dia, a gente pode viver esses ensinamentos sobre formação da consciência, da moral e também da ética? Então, Alex, é muito importante que nós estejamos comprometidos em sermos protagonistas da nossa própria formação. Nós não devemos depender que as pessoas nos transmitam ideias, informações, opiniões para que formemos a nossa consciência. Não, nós precisamos ser os primeiros protagonistas, né? Do ponto de vista teológico, Jesus ajudou os discípulos e também as multidões, por exemplo, a escutar o Espírito e a escutar o Pai que nos fala, que nos acompanha. Esta voz de Deus que está dentro de nós. Agora, a gente também precisa se formar. É necessário que a gente estude, que a gente leia, que a gente desconfie de informações que são duvidosas hoje, principalmente nesse bombardeio de fake news e de polarizações de todos os tipos. Nós precisamos desconfiar. Ter uma capacidade de criticidade não faz mal a ninguém, ao contrário, é salutar. Então, é sempre importante que nós distingamos essas 3 coisas, né? Como eu falei muito bem, ninguém é dono da verdade. É necessário a gente distinguir entre fato, opinião e verdade. Isso em todos os âmbitos da vida humana. Devemos desconfiar demais quando a pessoa interpreta os fatos, deturpando os fatos e desconectado da realidade tal como ela se manifesta. Então, buscar se formar, estudar, ler, buscar fontes seguras de informação ajudam a gente a ter um juízo um pouco mais exigente para a gente, sobre nós mesmos e sobre as coisas às quais nós às vezes opinamos. É verdade. Frei André Luiz Bocato de Almeida, foi ótimo estar com o senhor nessa conversa. Muito obrigado por sua participação na TV Pai Eterno e até uma próxima oportunidade. Satisfação, um abraço. E o parlatório de hoje está terminando aqui e eu deixo o meu abraço especial a você que me deu sua audiência nessa edição. Fique com Deus e uma semana cheia de realizações para você. Tchau, tchau.